Bom, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estaremos continuando o nosso estudo de escatologia e hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante. Já temos visto o que acontece depois do arrebatamento com a igreja lá no céu, mas hoje nós vamos estar falando a situação na terra após o arrebatamento e o início da grande tribulação. Fica conosco, não deixa de dar aquele like, não deixe de dar o seu joinha, se inscreve no canal e eu te aguardo. E não deixe de assistir todos os vídeos, de preferência na ordem que nós estamos postando, para que você entenda realmente o estudo escatológico é um estudo de continuidade. Então é importante você dar aquela força no canal. Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, pode falar conosco. Um abraço. Como nós já estudamos a respeito do que acontece logo após o arrebatamento no céu, falamos do tribunal de Cristo, falamos sobre as bodas do Cordeiro. Mas aqui na terra, como que acontece? O que acontece pós-arrebatamento? E aí a gente vai começar estudando isso a partir de agora. Após o arrebatamento, aqui na terra vira uma apostasia e esfriamento total. Aquelas pessoas que se diziam ateus, aquelas pessoas que não eram cristãos ou não reconheciam o senhorio de Cristo, agora vão entender que ele era o Cristo e o Messias. Aqui na terra começa a aparecer desobediências, afinal de contas não tem autoridades, existe uma anarquia total, um aumento de feitiçaria, e esse preparo, anarquia, vamos colocar a palavra exata, é um preparo para a vinda do anticristo, a sua manifestação. Na verdade, ele pode estar até no meio da gente hoje, mas ele não pode se manifestar por conta da igreja, que ainda não foi retirada da terra. Pois bem, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: nenhuma maneira alguém vos engane, porque não será assim até que antes venha a apostasia e se manifeste o homem ou o pecado, filho da perdição. Qual foi o preparo para a vinda de Cristo? E quais são as semelhanças para a vinda do anticristo? Muito bem, para que Jesus viesse à terra, ele escolheu determinados momentos exatos. O povo que Jesus escolhe para vir na terra é o povo judeu. E o povo judeu guarda a lei, cumpre os mandamentos conforme Deus manda, mas a gente vê que o povo judeu peca muito, mas eles detêm, eles tomam cuidado, eles guardam a lei até que Jesus chegou. Jesus leu a lei no templo e assim foi afora. Ou seja, foi um povo preocupado com a lei de Deus. Foi um povo preocupado porque Deus o chama como meu povo. A língua grega foi uma língua que, na época que Jesus nasce, os gregos tinham acabado de perder o reinado para os romanos. Só que tanto a língua hebraica dos judeus era muito difícil e a língua romana não era a melhor para ser propagado o evangelho. E como os gregos têm uma língua muito mais fácil, a língua grega foi usada para a propagação do evangelho. E qual foi a contribuição dos romanos? Os romanos abriram estradas para acabar com a bandidagem, e isso ajudou para que o evangelho fosse proclamado cada vez mais longe, mais distante do Império Romano na época. E também Jesus Cristo teve um arauto, que João Batista, ele veio antes apregoando a vinda de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, a Bíblia fala plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo Jesus nasce do seu povo judeu, com a língua grega, com o Império Romano dominando e com João Batista sendo seu arauto. E da mesma forma como o diabo sempre foi copiador, o diabo sempre tenta copiar Deus, ele preparou também uma forma para o anticristo continuar a obra dele através também de preparos. E os preparos do anticristo um aumento do retorno dos judeus depois da Segunda Guerra. É sabido por todos na história que os judeus foram espalhados por toda a terra. Quando Hitler estoura pela Segunda Grande Guerra, ele começa aquela matança, isso foi a diáspora, os judeus foram espalhados por toda a terra. E agora começaram a retornar à sua nação, que foi novamente destruída, porque o povo de Israel deixou de ser nação no tempo da Segunda Grande Guerra, em 1945. E em 1967, o Estado de Israel passa a existir novamente. E aí ela conquista, na Guerra dos 6 Dias, um momento novamente para o retorno, aonde a nação existe hoje, geograficamente a nação existe hoje. Isso só começou realmente após essa guerra. Hoje, a atual perseguição que os judeus sofrem,
tanto dos povos árabes que estão ao seu redor, como pela imprensa, é uma coisa que já vem acontecendo desde o tempo do Velho Testamento, onde os judeus de todas as formas foram tentados ser extintos da face da terra. E isso por quê? Porque Deus fez uma promessa para eles. Os judeus são seu povo, povo de Deus. Por isso, tudo aquilo que é de Deus, o diabo tenta extinguir, tenta desconstruir. A segunda coisa, melhor dizendo, que também vai acontecer como prenúncio da vinda do anticristo, a reconstrução do templo de Jerusalém. Aí os irmãos vão pensar assim, mas vai demorar muito tempo, olha como foi o tempo de Salomão, depois foi o tempo no Império Romano, mas o maquinário, a engenharia, a tecnologia judaica hoje pode levantar esse templo em dias. Então a gente sabe que esse templo é aquele que vai ser usado durante a grande tribulação. E está lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz: quando, pois, vides a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui é justamente mostrando que o anticristo há de sentar no lugar onde era o lugar de Deus, no templo. E esse templo tem que ser reconstruído. Hoje ele ainda não pode, porque existe uma mesquita, chamada Mesquita de Omar, que divide esse lugar do templo. E todos aqui são conhecedores que os muçulmanos não vão permitir. Por isso essa guerra por aquele pedaço, de um lado o Muro de Jerusalém, do outro lado a Mesquita de Omar. Mas isso aqui é prenúncio. Quando o anticristo se manifestar, esse templo tem que ser reconstruído. Em 23 de maio de 1957, a profecia com vigência, que em 19 de abril de 58, foi a unificação da Europa. A Europa sendo uma só nação. E aí os 6 primeiros países a assinarem: Itália, França, Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Mais tarde, outros países foram admitidos. Qual era a intenção da Europa? Virar uma coisa só. Para isso, eles criaram uma só moeda, o euro, que até hoje prevalece. E eles tentaram ainda criar uma língua só, que foi o Esperanto, mas quem conhece a história sabe também que não deu certo, porque realmente é muito difícil a gente fazer com que várias nações, mas se tratando de Europa, muitas nações, falassem uma língua só. Mas houve uma tentativa. Apocalipse 17, 12 e 13 fala a respeito de 10 chifres, 10 reinos, que nós iremos falar, porque isso aqui é uma manifestação a acontecer ainda. Isso eu vou falar a partir de agora, conforme a gente vai ver os significados proféticos. Os significados proféticos do Império Romano, vou passar aqui os versículos, depois você lê com calma. Daniel capítulo 2, versículo 33, Daniel capítulo 7, versículo 7, 8, 24 e 25, Apocalipse capítulo 13, versículos 3 e versículo 7, e Apocalipse capítulo 17, versículos 12 e 13. Conforme Daniel capítulo 2, versículo 34, não é a restauração total conforme nós vimos até agora dos impérios, porque vai haver umas divisões. Sobre a forma dos 10 dedos, que nós vamos ver ainda por se cumprir, conforme capítulo 2 de Daniel, versículos 41 e 44. Mas vamos ver direitinho os impérios, conforme foi revelado no capítulo 2 de Daniel e repetido no capítulo 7, para todos entenderem direitinho os impérios que nasceram e já morreram, já exterminaram, e os que ainda há de surgir. Versículo 32 e versículo 38 de Daniel 2, o profeta fala a respeito de um império, Império Babilônico, que diz assim: e onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. Aqui foi o sonho de Nabucodonosor, e aqui exatamente está falando dele, Império Babilônico. Então Daniel, quando revela a cabeça de ouro, ele está falando do Império Babilônico, primeiro Império Mundial. E depois, no versículos 32 e 39, parte A, a gente vê que o peito e braços de prata, o Império Medo e Persa, que se unem para destruir o Império Babilônico, conforme está no versículo 39, parte A, e 32, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Inferior aí que a Bíblia fala é em termos de material, ouro e depois prata. Versículo 32, 39, parte B, e diz assim, a respeito do Império Grego, agora o material cobre, e um terceiro reino de metal, qual será domínio sobre toda a terra. Então, dá para perceber que os
materiais vão perdendo a qualidade. Ouro babilônico, prata, Medo e Persa, cobre, no Império Grego, que foi muito rápido, foi assim, uma velocidade muito grande, que Alexandre pegou, conquistou tudo, depois logo em seguida morreu, e não houve sequência pelos seus filhos. Versículo 33, versículo 40, fala de um outro império, pernas de ferro, que é o Império Romano. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. As pernas do Império Romano são divididas. Portanto, até então, até o Império Grego, era uma só nação, era um só império. Só que agora o Império Romano, melhor dizendo, ele se divide em dois. No ano de 395, as capitais do Império Romano são divididos. Um sai no lado ocidente, que é Roma, e no outro lado, no lado oriente, que é Constantinopla. Foi a divisão maior do Império Romano, onde caiu muito a qualidade. Por isso, a estátua tem pernas de barro, mais um elemento inferior, no caso, o Império Grego, agora o Império Romano com elemento mais inferior. E um outro império a surgir, que seria os pés com artelhos, parte barro e parte ferro. Lembrando que não é substâncias homogêneas, são substâncias heterogêneas. E é exatamente aí que a gente viu falando sobre os 10 reinos, os 10 reis, ou seja, são nações que vão se unir para destruir ou conquistar, melhor dizendo, toda a humanidade através de uma só pessoa, exatamente esse anticristo. Conforme está lá em versículos 41, 43 dos pés, o 41 dizendo: e quando viste dos pés os artelhos em parte de oleiro, em parte de ferro, e aí um reino dividido, no caso os dedos, contudo haverá nele alguma coisa, a firmeza do ferro, ou seja, parte de ferro, pois viste misturado com barro, com lodo. E no versículo 43 dizendo: quando viste misturado com barro e lodo, levantar-se-ão com semente humana, olha o anticristo aí, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Estes têm o mesmo tempo e entregarão o seu poder, autoridade à besta. Então, verdadeiramente, esses impérios vão se unir para entregar para um homem somente, no caso, o anticristo. E assim, novamente, nós terminamos mais uma partícula do nosso estudo. Que você possa continuar conosco. Procure sempre ouvir os vídeos, analisar os vídeos na ordem que eles estão sendo postados, porque nessa ordem é a ordem, praticamente escatologicamente falando, aquela que está mais próxima dos eventos. Então, para que você tire todas as dúvidas, caso você tenha algum problema, nós estamos aqui para tirar elas. Coloque lá, dê uma observação, pergunta lá: Gilberto, o que você falou assim, você pode explicar, você pode replicar, e nós estaremos tirando as dúvidas. Mais uma vez, eu te peço aquele joinha. Um abraço e até a próxima.